Muito bem, irmãos, nós vamos ministrar a palavra de Deus hoje, e o tema que o Humberto põe lá, isso, vaso de honra. Já há alguns dias estou estudando sobre isso, Deus tem falado muito ao meu coração, num texto de Timóteo, que nós vamos estar lendo agora. O texto é longo, mas a mensagem acredito que vai ser mais breve um pouquinho. Texto de Timóteo, se alguém quiser abrir, é 2 Timóteo, a gente não põe na frente lá, vamos ver aqui. 2 Timóteo 11, 26. Mas, lê aqui comigo, né? Não tem necessidade, ainda mais se a sua versão foi diferente. Veja que a semana passada o pastor Evandro quis fazer uma leitura responsiva aqui, mas não dá. Que a gente vai ler, se misturar as versões, não funciona, só funciona se a gente ler junto ali numa versão só, não é verdade? Então vamos fazer responsiva? Agora dá. Eu leio o verso ímpar, vocês leem o verso par, essa é a versão que está aqui. Estão enxergando bem? Não? Então, né? Esta palavra é digna de confiança. Outra versão fala, é fiel. Se morremos com ele também viveremos. Agora dá para fazer junto a coisa, né? Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Então, discussões sobre palavra não adianta, irmão. Discutir religião, discutir, minha igreja é assim, na tua igreja é assim, na tua igreja pode isso, na tua igreja não pode aquilo, isso não adianta nada. O que nós temos que falar é de Jesus, do Evangelho, da salvação, da obra da cruz. Discussão acerca de palavras e costumes, isso aí não leva a nada. A igreja perdeu anos a fio sobre essa coisa, usa essa roupa, usa aquela roupa, fica discutindo, isso não dá nada. Bom, procure apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem ou corretamente a palavra da verdade. Evite conversas inúteis e profanas. O ensino deles alastra como câncer. Entre eles estão Himeneu e Fileto. Vamos ver que eu destaco com cor uma frase ou outra que eu acho mais importante, a gente está tentando memorizar, né? Como por exemplo, essa coisa da heresia, que a ressurreição já aconteceu. Naquela época também muitos não confessavam que Jesus veio em carne, e os apóstolos colocavam, isso também seja anátema, aquele que diz que Jesus não veio em carne, esse não é de Deus, não é de Cristo. Que houve muitas polêmicas, né? Até que o credo seja formado, no início da igreja cristã foi complicado. E o texto tão conhecido, né? Procura apresentar-te a Deus aprovado. De que maneira? Sabendo manusear a palavra, conhecendo a palavra de Deus. Quem vai no meu gabinete pastoral sabe disso. A gente começa a conversar, e eu cito um texto, aí daqui a pouco eu pergunto, você conhece essa passagem? Você conhece aquela passagem? Você conhece? E às vezes o pessoal se aperta comigo. Pastor, não estou lembrando muito, né? Estou lembrando. Você está lendo a Bíblia? Se a gente não conhecer a Bíblia, irmão, como é que nós vamos falar da nossa fé? Aí vocês vão falar, pastor, mas você é pastor, você só faz isso, a tua vida é ler a Bíblia. Eu sei, eu levo uma vantagem muito grande em relação a vocês, lógico, mas a Bíblia é para todos, amém, irmãos? Então, vai da tua sede de Deus, vai da tua sede de buscar a presença do Senhor. E agora eu parei aonde? É o 17, né? O ensino deles alastra como ou já lemos tudo isso aqui ou não? Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com essa inscrição. Gosto muito desse versículo, irmãos. O Senhor conhece quem lhes pertence.
e afasta-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Amém. 20, irmãos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso de honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Evite as controvérsias tolas e fúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. Amém? Eu gosto muito eu estou gostando de ministrar com o texto perto da gente, sabe, irmãos? Que a gente vai lendo, vai conversando. Eu queria só destacar o verso 20, que é o tema principal da nossa mensagem hoje, né? Numa grande casa há vasos, uns de ouros, de pratos, de madeira, de barro, para fins honrosos e para fins desonrosos. Então, queremos meditar nessa noite, nesse tema que é vaso de honra. Repita comigo, vaso. E eu quero ter duas vertentes, uma ideia vaso de honra e outra ideia vaso de bênção. Nós cantamos o hino, né? Faze-me vaso de bênção, Senhor. Lógico que há semelhança, vaso de honra, mas eu quero colocar um aspecto para o vaso de honra e outros aspectos para vaso de bênção. E aí, quando a gente pensa nisso, a gente pensa muito nas famílias, na igreja. Lá o texto fala de uma grande casa, Paulo está pensando certamente na igreja. E a gente vê alguns exemplos bíblicos, por exemplo, Caim e Abel. 2 filhos de Adão e Eva, os primeiros irmãos que nasceram, cresceram juntos, né? E certamente aprenderam do pai e da mãe, ouviram histórias a respeito de Deus, né? Quem poderia falar melhor de Deus aos seus filhos do que Adão, irmãos, que andava com o Senhor e tinha comunhão? Ninguém mais. E quando eles tiveram aqueles filhos, certamente houve um desejo do coração dos pais que eles fossem bênção. Mas nós sabemos que a história mostra diferente, que num certo momento da vida Deus pediu para que ambos trouxessem uma oferta, e Abel trouxe uma oferta dos animais, da primícia dos animais, da gordura, sacrificou, derramou o sangue, apresentou uma oferta de cheiro agradável ao Senhor, como sempre Deus desejou que a oferta seja desta maneira, com o sacrifício, com o derramamento de sangue. E o Caim trouxe oferta, ele trabalhava com agricultura, então ele trouxe oferta do que ele plantou, e trouxe para o Senhor. Irmãos, é muito difícil da gente ficar, mas por que Deus aceitou de um, não aceitou de outro? Certamente o tipo da oferta, a intuição do coração, a forma como foi feita, então há uma discussão grande sobre isso. Mas a Bíblia nos fala, né? Gênesis 4:8 diz assim: disse porém Caim ao seu irmão Abel, vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e nós sabemos disso, conhecemos essa história. Antes disso acontecer, Deus conversou com Caim, porque o semblante dele estava caído, ele estava triste, e Deus falou: Caim, não é por aí, Caim, se você fizer o bem, você vai ser aceito, o pecado está na tua porta do teu coração, você precisa dominar o pecado, não deixe ele te dominar, se você fizer o bem, vai dar tudo certo. Deus falou isso para Caim, mas o Caim não ouviu Deus, ele foi e matou seu irmão. Sabe o que significa isso, irmão? Primeira morte que aconteceu na terra foi de um irmão contra outro irmão. Quem tem filhos, né, pode imaginar um irmão matando outro irmão, uma irmã matando outra irmã.
E é um texto em Hebreus dizendo assim: pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior a Caim. Então, tudo estava girando em torno do sacrifício que eles tinham oferecido. Pela fé ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Então, Abel foi um vaso de honra, Caim foi um vaso de desonra. Infelizmente isso aconteceu. Bom, a gente conhece a história de Esaú e Jacó, né? Esaú e Jacó também é um exemplo de que vaso de honra e vaso de desonra, porque Jacó era o filho da promessa, Deus tinha feito promessa para ele, apesar de Jacó ter sido mentiroso e ter feito um monte de coisa errada. Esaú, ele tinha um coração muito longe de Deus. E Hebreus 12:16 diz assim: não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Esaú era o filho mais velho, ele não podia vender o seu direito de primogenitura, de herança. E eu fico pensando muito na nossa caminhada com Jesus. Nós somos filhos de Deus, herdeiro de Deus, cordeiros com Cristo. Nós somos chamados para herdar as bênçãos do Senhor, a vida eterna, e tantas. Então nós não podemos trocar a bênção de ter o direito da herança do Senhor pelas coisas desse mundo. Então, de fato, nesse caso, Jacó foi vaso de honra e Esaú foi um vaso de desonra. Alguém vai perguntar: mas Deus abençoou Esaú? Lógico que abençoou. Esaú prosperou, Esaú cresceu, Esaú casou, teve seus filhos, teve muitos bens, etc, etc, etc. E daí? E daí? As bênçãos materiais não são sinal de que a gente é vaso de honra sempre. Está cheio de gente que é rico no mundo, que tem muitos bens, mas ganha ilicitamente, não serve a Deus, consagra os seus bens a Satanás, a gente sabe disso. Não quer dizer nada. Nós estamos buscando do Senhor ser vaso de honra. Esse é o nosso anelo como igreja, como servos de Deus, é desejar ser vaso de honra que glorifique o nome do Senhor. Dei outro exemplo aqui de Rubem e José. Nós conhecemos bem a história. Rubem foi o primogênito de Jacó, primeiro filho, né? Primeiro filho tem uma importância grande para a vida da gente, né? O primogênito, a gente fica feliz, é o primeiro filho. Então, Rubem recebeu essa honra, e lá naquela época, o primogênito recebia os direitos de bênçãos maiores, de depois receber a bênção do pai, quando o pai morresse, tinha toda uma implicação. Mas José foi o 11º filho. Quando José nasceu, Rubem já era homem, já trabalhava, já ajudava o pai. José foi filho da velhice de Jacó, né? E José, então, a gente conhece a história de José. José foi um homem temente a Deus, etc e tal, foi levado para o Egito, e foi usado por Deus para ser governador do Egito. Então, José tem toda uma caminhada mais perto do Senhor, como vaso de honra na família de Jacó. Aí, na hora de dar uma bênção para todos os filhos, a palavra diz assim, Jacó dizendo para Rubem: Rubem, você é meu primogênito, minha força, o primeiro sinal do meu vigor, superior em honra, superior em poder, turbulento como as águas, já não será superior, porque você subiu à cama de seu pai, ao meu leito, e o desonrou. Então esse texto está em Gênesis 49, 3, 4. A gente conhece a história, né, irmãos? Rubem se deitou com Bila, que era mulher de Jacó, né, uma das mulheres de Jacó, e isso desonrou o leito do pai. Então, infelizmente, por causa disso, Rubem foi abençoado em muitos outros aspectos, mas essa questão de honra, de honrar o seu pai, de honrar a sua casa, não, foi um vaso de desonra, né? Foi um vaso de honra. E José não. Olha a bênção que Jacó dá para José, destacando que José foi um vaso de honra. José é uma árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Verso 22 de Gênesis 49, depois pula para o 25. Pelo Deus de seu pai, que ajuda você, o Todo-Poderoso, que
que o abençoa com bênçãos dos altos céus, bênçãos das profundezas, bênçãos da fertilidade e da fartura. Olha quanta bênção, gente. As bênçãos de seu Pai são superiores às bênçãos dos montes antigos, às delícias das colinas eternas. Que todas estas bênçãos repousem sobre a cabeça de José, sobre a fronte daquele que foi separado de entre os seus irmãos. Então José foi um filho que honrou o pai, né? Quando ele foi vendido e mentiram para o pai, houve uma tristeza muito grande. Jacó quase morreu, mas depois lá na frente ele pôde abraçar de novo o seu filho, ver a face do seu filho, ver a face dos netos. Jacó ficou muito feliz, né? E aqui ele menciona, um filho deitou na cama e me desonrou, o outro filho foi separado dos irmãos, ele sofreu, mas o Deus Todo-Poderoso abençoou a sua vida, honrou a sua fé. Irmão, a gente tem que aprender com isso. Ninguém quer sofrer, a gente quer ter uma vida tranquila, uma vida abençoada, a gente quer ter alimento todo dia, um dinheirinho para viajar de vez em quando, etc. A gente não quer sofrer, mas se a gente sofrer, se passar alguma luta, desde que você esteja numa posição de honra perante o Senhor, honrando o Senhor, vale a pena sofrer. Se você sofrer porque você está desonrando o Senhor, não tem valor nenhum, mas se você honra o teu Deus, a palavra do Senhor, e aí você vai sofrer porque você vai ser perseguido, você vai ser gozado, as pessoas não vão te entender, não tem problema. Sofra o testemunho da sua fé em Jesus Cristo, e saiba que o importante é que Deus, lá depois na eternidade, fala assim: ó, você foi vaso de honra, eu pude contar com a tua vida. Posso ouvir um amém? Não? Amém. Jesus, ajuda-nos, Senhor, que seja isso na nossa vida, né? Para terminar, assim, alguns exemplos, depois a gente vai um pouquinho para o texto, né? Não quero me prolongar. Barnabé, vamos ver o Novo Testamento. Eu falei: pastor, você está só olhando, né? Vamos ver Barnabé e Ananias e Safira, olhando para a igreja, A igreja tem muitos filhos, é uma grande casa, o Senhor conhece os seus, e tinha Barnabé, José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador. Vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Então, a gente sabe que o Barnabé era o filho da consolação, foi um homem usado por Deus, ajudou Paulo a ser reconhecido pela igreja, discipulou Paulo, caminhou com ele, encaminhou ele para a igreja, foi uma pessoa muito usada por Deus. E também, naquele mover do Espírito Santo, que todo mundo estava vendendo os seus bens, ele trouxe e colocou aos pés dos apóstolos, a Bíblia conta isso. Mas Ananias e Safira também venderam um bem que tinham, e colocaram aos pés dos apóstolos. Aí os apóstolos perguntaram: esse dinheiro que você está pondo é o valor total do campo? Ah, é o valor total do campo. E não era, eles retiveram uma parte do dinheiro. Então o texto diz, Pedro perguntou: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Não lhe pertencia? E depois de vendido, o dinheiro não estava em seu poder? O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Quer dizer, bastava dizer: não, é parte do que eu vendi, não é tudo. Simples, né, irmão? Muitas coisas são simples na nossa vida, mas nem sempre a gente faz. Ser dizimista é bíblico, Deus ensina, é simples, mas nem todo mundo consegue. Deus, hoje esse mês não deu, né? Porque o dízimo, irmão, tem que ser separado antes, as primícias tem que ser separado antes. Se você recebe, você separa, consagra o que é do Senhor, depois você vai viver com o que você tem, que na verdade é mais, 90%, 85%, se a gente passar a pensar também na questão das primícias, que lá o passado o pessoal fazia. Agora, quem é um crente sincero, que só dá 10% do que entra? Pense nisso. Se o crente for sincero, ele vai dar muito mais do que isso, para o reino, para Deus, para missões, porque ele vai abrir um leque de ofertas generosas e amorosas. Então,
a gente tem que viver com menos de 90%, tem que viver com menos disso, e ser altruísta. Eu estou falando isso para vocês e para mim, irmãos. Pense que a gente às vezes, né, tem que aprender também, tem que reaver certas situações que às vezes a gente, é muito fácil de fechar o nosso coração nessa questão financeira. Bom, aí diz assim: ouvindo isso, Ananias caiu e morreu. Grande temor apoderou-se de todos que ouviram o que tinha acontecido. Então, nesse caso, Ananias e Safira, vaso de desonra, Barnabé, vaso de honra, vaso de honra. Vamos pensar um pouco sobre vaso de honra. O que a Bíblia está falando? O texto que nós lemos fala assim, que o vaso de honra, ele é santificado, ou seja, ele é separado, ele é consagrado, ele é dedicado a Deus. Primeira coisa que o texto está falando lá, quando Timóteo fala sobre o vaso de honra, é isso, é um vaso que vai ser santificado. Então, sempre essa nossa busca, irmãos, somos de Deus, andamos no caminho do Senhor, o Senhor nos tirou das trevas para a sua bendita luz. É um caminho de dificuldade, é um caminho de luta e tribulação, sim, mas nós estamos na presença. Pode deixar aí, eu já tinha pego. Obrigado, querido. Eu vou até tomar um golinho do teu, para honrar o teu trabalho aqui. Obrigado, Edson, obrigado. Eu já tinha trazido para me garantir, né, irmãos? A gente nunca sabe se vai ter um misericordioso que vai trazer um copo de água para nós, Edson, mas dessa vez... Não viu, mas foi bom, a iniciativa foi excelente, obrigado, querido, você me honrou. Então, primeira coisa, irmãos, para a gente ser um vaso de honra para Deus, a gente tem que ser separado do mundo para Deus, das trevas para a luz, e esse é a grande bênção da salvação, que Deus faz na nossa vida, trazendo uma transformação para nosso ser. Outra coisa que o texto fala, que a gente passa a ser santificado, útil para quem? Senhor, útil para Deus. Quando a gente é útil para Deus, a gente é útil para as pessoas também, irmãos, né? Como é que eu posso dizer que eu amo o meu irmão, ou que eu amo a Deus, mas não amo o meu irmão, ou não amo o meu próximo? Esses dias, acho que eu li aqui na igreja, não sei se eu li, o Salmo 139 é um salmo muito interessante, que fala, né, que Deus nos criou, tal, pá. Mas depois Davi diz lá no final do Salmo 139, fala: olha, eu odeio os meus inimigos, eu odeio os inimigos de Deus com um ódio mortal, eles são meus inimigos. E Davi, ele não está achando que está errado fazer isso, porque naquela época era uma época de guerra, e havia os inimigos de Deus. Você sabe que ele enfrentou o gigante filisteu, toda aquela história. Davi foi um guerreiro, então ele não tinha consciência acusada de que ele odiava os inimigos de Deus. E nós, irmão, podemos odiar os inimigos de Deus? O que vocês acham, né? Aí Cristo vem, traz mais revelação sobre Deus, e diz assim: você tem que amar aqueles que te odeiam. Quem te faz mal, você faz o bem, não pague o mal com o mal, pague o mal com o bem. Jesus muda o conceito. Então a gente tem que ser útil para o Senhor, para servir, para trabalhar, para exercer os dons que o Senhor nos dá, e tudo que Deus nos dá é para abençoar outros, sempre, a gente tem que abençoar vidas. Então, irmão, onde Deus te chamou, se o teu ministério é com criança, abençoa criança. Se o teu ministério é com o pessoal da terceira idade, abençoa. Se o teu ministério é cuidar de quem está lá na prisão, sabe? Você imagina quem trabalha com enfermagem, se não fizer aquilo com amor, como para Deus, como é que vai ter amor com as pessoas? Esses dias nós vimos uma reportagem na televisão, vocês devem ter visto também, de senhoras que deram à luz no hospital público e que estavam levantando uma polêmica de acusação de maus tratos dos médicos. O médico vai mexer na mulher na hora de nascer a criança, gira a criança dentro, a mulher percebe, pergunta alguma coisa, o médico manda calar a boca, que ele sabe o que está fazendo, que ele tem muitos anos de experiência, e situações assim que várias mulheres apresentaram os maus tratos da enfermeira ou do médico na hora. Então, exercer uma profissão que a gente cuida de pessoas tem que ser com muita responsabilidade e com muito amor. Então, se eu sou um vaso de honra, eu sou santificado, sou separado, sou útil para o Senhor.
para cantar, para ministrar, para evangelizar, para exercer o dom que o Senhor me dá. Então, isso é muito importante. Outra coisa, preparado para toda boa obra. Isaías, a gente conhece o texto de Isaías que diz, né? Eis-me aqui, envia-me a mim. Preparado para toda boa obra são as pessoas que são vaso de honra na presença do Senhor. O que mais que a gente pode pensar do texto que nós lemos ali em Timóteo? Vaso de honra é aquele que maneja bem o que, irmãos? A palavra da verdade. Conhece a Bíblia, lê a Bíblia, tem a Bíblia no coração, ele se guia pela Bíblia, né? E a Bíblia é um livro difícil de se entender, porque ela tem um contexto histórico, então a pessoa tem que ser um pouco mais dedicada, estudar um pouco, mas hoje tem tantos comentários, irmãos, sabe, na internet, lá qualquer texto, você tem dúvida de alguma coisa, você busca na internet, aparece um monte de estudo bíblico, hoje ninguém tem desculpa, que evita as conversas inúteis e profanas. Essas pessoas são vasos de honra. Que mais? Que segue, no versículo abaixo diz, que segue a justiça, o amor, a fé e a paz. Louvado seja o nome do Senhor. Então, que justiça? Justiça do Evangelho. A fé em quê? Em Jesus Cristo. Fé cristocêntrica. Começa em Jesus, ele é a base da nossa fé, da nossa esperança. Depois, o amor a Deus e aos irmãos e ao próximo. E a paz no lar, na igreja, a paz interior do nosso coração. E não importa, irmão, se vai haver guerra, né? Porque tem um texto no Novo Testamento que diz assim, que Jesus falou assim, não pensa que eu vim trazer paz, mas vim trazer guerra, né? Pai contra filho, filho contra pai, é aquele texto que a gente conhece. Por quê, irmãos? Porque o judeu ia ser muito perseguido. Então, ainda existe hoje. Eu estava conversando com os pais do Edson na sexta-feira à noite. Sexta-feira tem uma célula na casa do Edson, começa 10h30 da noite. Muitos jovens têm participado dessa célula. E termina assim, 1h da manhã, irmãos. Beleza. E eu tenho que buscar lá alguns da célula, né? Então eu fico em vigília até 1h da manhã, aquelas coisas assim que pessoas jovens como eu adoram, né? Mas Deus tem abençoado muito a célula lá, né? Então eu chego às vezes e fico conversando um pouco com o seu Edson lá, e ele estava contando no início do namoro dele com a mãe do Edson, como é que foi, as dificuldades, né? Um era de uma religião, outro era de outra, houve conflitos na família, mas depois Deus foi ajeitando e foi abençoando. Então às vezes há conflito religioso, mas se a gente dá aquele testemunho, se mantém firme, sendo pessoa íntegra, Deus vai ajudando e vai trazendo paz de novo às famílias. Que mais? Que de coração puro invoca ao Senhor. Está dando uma microfonia aqui, mas tudo bem. De coração puro invoca o Senhor. Então, esses são os vasos de honra, pessoas que amam a palavra, que foram separados para Deus, que estão úteis para a obra do Senhor, estão à disposição, que seguem a justiça, a fé, o amor e a paz, e têm um coração puro para invocar o nome do Senhor. Se você se vê nisso, diga amém. Não senti firmeza não, né? E para terminar, vamos só rapidinho falar alguma coisa prática sobre vaso de bênção. Falamos vaso de honra. Então, pastor, o que é vaso de honra? É um vaso separado, pronto para o Senhor, para servir para toda boa obra, que não fiquem em discussões de controvérsias, palavras profanas, essas coisas todas aí não tem necessidade. Conhece a palavra do Senhor e então segue a justiça, a fé, o amor, a paz. Esse é o lado do vaso de honra. Agora, vaso de bênção. Quando é que a gente é vaso de bênção, irmão? Primeiro, quando a gente é vaso de honra. Sendo um vaso de honra, eu também posso ser um vaso de bênção. Olha lá, ó. Quando o marido ama a esposa como Cristo, igreja, você é vaso de bênção. Você está sendo uma bênção, o marido vai ser uma bênção na vida da esposa. Quando a esposa cumpre o papel de ajudadora, não sei se existe essa palavra, atrapalhadora, né? Mas em todos os casos, se não tem, a gente inventa, né? Então a esposa não pode atrapalhar, ela tem que ajudar, tem que ser ajudadora.
Vamos falar um pouco sobre isso, para não ficar falando de submissão o tempo todo, que as irmãs não gostam de usar essas palavras, né? Vamos para outra coisa que a Bíblia fala, que é ser ajudadora. E aqui os homens que estão aqui sabem disso, né? Que a mulher de Deus, que teme a Deus, que ora, que se preocupa com a família, é bênção. Que seríamos de nós sem as nossas mulheres? Os varões agora pensando, né? Em Ordeli, que seria de nós? Difícil, né? Deus já deu para ser ajudadora, para nos ajudar, porque os homens são meio cabeçudos, não. Precisa de alguém que ajude, a mulher, ela pode ser vaso de bênção. Quando nos preocupamos com quem sofre, quando a gente se preocupa com alguém que está sofrendo, alguém que está chorando, né? Pode ser no corpo com uma enfermidade, na alma, com conflitos espirituais, às vezes a pessoa está caída espiritualmente, a gente encontra sempre gente assim, como é que você está, irmão, você está bem? Estou mais ou menos, estou meio desviado, não estou indo na igreja, estou fraco na fé. Quantas vezes a gente tem que ajudar, irmãos, quem está fraco na alma, no psicológico, né? Pessoas precisam falar, soltar, desabafar, e também então entra muito essa, então a gente é bênção quando a gente faz isso. O que mais? Quando proferimos palavras de bênçãos uns aos outros, abençoar, irmão, se não tiver nada de bom para falar, mal também não fala. Posso ouvir um amém? Não. Pedir que Deus nos ajude, irmão. Senhor, dá-nos um espírito de abençoar, tira o nosso espírito de ser crítico. Não é que a gente não pode ser crítico, não é que a gente não possa debater coisas para melhorar, inclusive a igreja, não, até entre marido e esposa isso é muito importante, né? Quando você precisa melhorar nisso, isso que você faz não é bom. Quando a crítica ou a observação, ela é para que a gente cresça, não tem nada de errado, né? Você não pode ficar falando das pessoas, especialmente nas costas, e só criticando, e só vendo os defeitos. A gente não pode só ver os defeitos da pessoa, tem que ver as virtudes que a pessoa tem. Agora analisa a tua vida, como é que você é? Quando você olha uma pessoa, quando você olha uma situação, você é mais crítico? Você consegue ver as coisas boas ou só as coisas ruins? Então isso é uma coisa de prática de vida, gente, né? Se você tiver crítico, vá para os pés do Senhor, vai falar com Deus, fala: Senhor, me dá o teu espírito, dá um espírito de amor, porque a gente precisa disso para viver. Está acabando, irmãos. Quando é que eu sou o vaso de bênção? Quando levamos a carga uns dos outros, as lutas, as dificuldades, levar a carga, ser suporte no sentido de ser apoio na caminhada. Quando investimos nossos bens materiais em favor do reino de Deus, eu sou vaso de bênção, porque eu estou investindo, eu estou desapega, né? É bem OLX, nós temos que ter OLX espiritual. Desapega do dinheiro, investe em missões. E hoje aqui nós levantamos uma oferta, depois vamos ver quanto deu essa oferta aqui, para abençoar os nossos irmãos que estão indo lá para os Estados Unidos. Quando visitamos órfãos, viúvas e os que se encontram presos, também são exemplos, né, de que a gente pode ser vaso de bênção, e isso é uma coisa importante. Acabou. A pergunta é: entendemos? Claro, né? Alguma coisa para a gente sempre estar pensando, refletindo assim. E que bênção ser vaso de honra, né? Irmãos, o vaso de honra, ele é assim, ele começa precisando ser lavado pelo sangue do Cordeiro. Amém, querido? Lavado, justificado, transformado pelo agir da palavra, o poder do Espírito Santo na nossa vida, e essa manutenção da nossa comunhão com Deus, que é importante, e depois analisar todos esses aspectos. Eu desejo, irmão, que você e eu sejamos vaso de honra, e vamos lembrar daquele versículo que nós lemos lá. Peraí, não precisa tirar aí, você não fechou ainda, né? Petro, você não fechou, né? Vamos voltar uns versículos aqui. Cadê? Eu que fechei. Agora vai, quer ver? Ai. Aqui, verso 19.
O Senhor conhece os que lhe pertencem, e afasta-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor.